Olá, vamos começar então o nosso curso de Social Media. Este primeiro ponto, vamos abordar então as principais empresas. Então, o objetivo é dar a conhecer as principais empresas. Vamos abordar aqui alguns tópicos, nomeadamente então redes sociais, o principal tópico, redes sociais. Vamos ver a definição, as vantagens, desvantagens, os propósitos, os tipos de redes sociais que existem. Depois vamos fazer um bocadinho a história e a evolução das redes sociais. Vamos falar sobre as principais redes sociais, obviamente, a Meta, a Google, Microsoft, etc. Depois vamos ver então que tipo de gerações é que estas redes sociais se destinam. Portanto, existem algumas gerações, a geração Baby Boom, a BB, a X, a Y, Z. Portanto, vamos ver o que é que caracteriza cada uma destas gerações, qual é o seu perfil. E por fim, vamos ver então algumas estatísticas, quer a nível mundial, quer em Portugal. Ok? Pronto, vamos começar então pela caracterização das redes sociais. Portanto, as redes sociais são plataformas que nós sabemos, ou aplicações, portanto, isto pode ser tanto uma plataforma, portanto, podemos trabalhar na web ou podemos trabalhar a nível da aplicação, telemóvel. As pessoas podem então consumir ou partilhar conteúdo, podem comunicar através de comentários, mensagens, emojis, reações. O objetivo primordial destas plataformas é, no fundo, então ligar pessoas e, obviamente, as pessoas comunicarem. A internet veio possibilitar essa conexão, porque qualquer pessoa, a qualquer hora, de qualquer lugar, pode comunicar. Portanto, a internet veio permitir essa aproximação das pessoas. E as redes sociais, obviamente, também vieram facilitar essa partilha de informação e comunicação com todas as outras pessoas. Para promoverem essa interação, as redes sociais podem assumir diferentes funções, desde informar, entreter ou até mesmo fazer um negócio, portanto, vender algum produto ou algum serviço. Tem imensas vantagens, obviamente, no uso das redes sociais, por exemplo, para possibilitar a segmentação do público com anúncios de acordo com as características da audiência, conhecer melhor o público-alvo através do perfil do utilizador, as partilhas, portanto, o que é que ele partilha, o que é que ele gosta, as reações que ele tem, etc. Existe também, obviamente, a possibilidade de vender produtos ou serviços. Temos também partilhar a visão e cultura da empresa, por exemplo, as empresas podem partilhar a sua cultura, a sua visão, através das redes sociais, obviamente, para as pessoas se identificarem com essa cultura, permitir um relacionamento mais direto e personalizado com o cliente, portanto, há uma aproximação através destes canais de comunicação, e depois temos também a possibilidade de divulgação para empresas com baixo orçamento, ao contrário dos meios tradicionais. Obviamente que comunicar via internet é muito mais económico do que se estivermos a fazer, por exemplo, uma comunicação outdoor, uma comunicação via loja, uma comunicação via jornal, televisão, etc. São meios muito mais caros. E obviamente também tem ainda uma outra vantagem, que é a informação em tempo real. Portanto, nós podemos comunicar em real time, portanto, num tempo real, porque efetivamente as pessoas hoje em dia consomem muito as redes sociais e estão muito, muito tempo ligadas nessas redes sociais, portanto a informação consegue chegar a uma velocidade muito mais rápida do que, obviamente, por exemplo, um jornal, ou outro meio de comunicação. Obviamente que tem algumas vantagens, desvantagens. A disseminação de fake news, portanto, a desinformação, é uma grande desvantagem nas redes sociais. As pessoas muitas vezes consomem informação que não é verdadeira, chamadas fake news. Nós vimos aqui alguns exemplos das eleições dos Estados Unidos, mas há dezenas de casos em que realmente as pessoas espalham informação sem confirmarem a origem, sem fazer um double check, portanto, simplesmente partilhando a informação sem averiguar se realmente ela é verdadeira ou não. Também temos aqui uma desvantagem, que é se a mensagem for mal interpretada, o eco é muito maior, porque há uma abrangência maior, obviamente. Portanto, nós muitas vezes temos publicidade que é mal interpretada e as pessoas até depois cancelam essa publicidade porque as pessoas interpretaram mal essa comunicação. Portanto, é preciso que a comunicação seja bem entregue, digamos, aos consumidores. A privacidade, obviamente, também pode ser comprometida, porque tudo o que está online está disponível, portanto, e não há nada 100% seguro.
Portanto, podemos nos proteger, obviamente, mas não há sistemas 100% seguros desde que estejam online. Portanto, há uma exposição, uma potencial exposição de dados confidenciais. Obviamente também temos esta desvantagem, que é o facto de muitas pessoas estarem viciadas em redes sociais e, obviamente, isso também depois desviar um bocadinho o foco da sua atividade. Portanto, foram essas as principais desvantagens. Por aí, em nível de propósitos, o que é que elas querem atingir as redes sociais? Portanto, as redes sociais têm múltiplos objetivos. Eu dou aqui alguns exemplos. Por exemplo, promover e fomentar o negócio online, comunicar com amigos, fazer novas amizades. Por exemplo, no caso do Facebook, é bem visível esta vantagem, este propósito. Novas oportunidades de emprego, por exemplo, utilizando o LinkedIn. Portanto, obviamente que existem múltiplos objetivos, dependendo, obviamente, do que é que as pessoas estão predispostas a fazer, a utilizar. A interação social é a essência das redes sociais, portanto, as redes sociais existem efetivamente para haver uma interação social muito mais próxima. E, obviamente, também cada rede social tem as suas próprias características e, obviamente, que agrega também funções específicas. Existem também eh, aqui os tipos de redes sociais. Portanto, o que é que significa? Que significa que o que resulta numa rede social pode muito bem não resultar noutra rede social. Portanto, devemos saber muito bem aquilo que diferencia cada uma delas, de modo a conseguirmos tirar partido disso. Nem todas as redes sociais têm o mesmo propósito e é preciso entender o que é que cada uma delas consegue atingir. Assim, temos quatro principais tipos de redes sociais. Portanto, temos as redes sociais de relacionamento, de entretenimento, as de profissionais e as chamadas de nicho. Ok? Pronto, a nível de redes sociais de relacionamento, estas têm como principal objetivo aproximar as pessoas, criar laços entre elas. São as mais utilizadas, obviamente. Porquê? Porque temos o caso, por exemplo, do Facebook, que é a mais utilizada, neste momento com cerca de 3 milhões de pessoas a serem utilizadas. Diferentes necessidades, obviamente, há pessoas que vão para lá para vender, há pessoas que vão para lá para comunicar, há pessoas que vão para lá para arranjar amigos, etc. Mas, obviamente, que o foco continua a ser o relacionamento entre os utilizadores. Portanto, temos aqui alguma coisa que eu já falei, portanto, fazer novos amigos, para encontrar antigos companheiros, amigos, etc., colegas de curso, etc., que muitas vezes, passado 20, 30, 40 anos, vão encontrar nas redes sociais. Portanto, e o objetivo também passa por aí e, obviamente, também manter contacto com familiares e colegas, por exemplo, quando estas pessoas vão para fora, países estrangeiros, trabalhar, estudar, etc. Portanto, há uma proximidade através destes canais, nomeadamente no Facebook ou outros canais de relacionamento. Depois temos outro tipo de redes, que são as redes de entretenimento, obviamente. Neste caso, estamos aqui mais voltadas para a divulgação de conteúdo. E neste caso, temos aqui o melhor exemplo deste tipo de redes, é o YouTube. Ok? Obviamente que o TikTok também é. Muito usadas na divulgação de cursos online, para depois levar um público para cursos pagos, por exemplo, para a angariação de clientes, potenciais clientes, e muitas vezes o YouTube serve para isso. Portanto, existem canais, muitas pessoas têm cursos e têm esses canais para divulgarem, para fornecerem esses cursos de forma gratuita, ou parte do curso de forma gratuita, e depois muitas vezes o que querem é levar essas pessoas que têm nos seus canais para cursos que eles têm, cursos com mais técnicos, etc., mais completos, mas esses cursos já são pagos, portanto há uma angariação, portanto isso é precisamente também para isso. Permite também alguma interação, pouca, mas alguma entre os utilizadores. Podem haver alguns comentários entre os utilizadores do YouTube, por exemplo, ou do TikTok. Depois temos as redes sociais profissionais, mais voltadas para o negócio. Portanto, o objetivo é ampliar a visibilidade profissional, como no caso, por exemplo, do LinkedIn, onde os utilizadores conseguem colocar aquilo que os caracteriza enquanto profissionais, por exemplo, o seu percurso académico, profissional, onde é que estão a trabalhar, a empresa, o que é que fazem, as suas características, as suas valências, etc. Temos também, serve para potenciar relações com pessoas da sua área ou de outras, por exemplo, arranjar parceiros de negócio, arranjar fornecedores, arranjar clientes, etc. Podem também encontrar vagas de emprego, fazer networking, saber novidades da área, das legislações de emprego, de outras pessoas, etc. Portanto, serve também para isso. E por fim, temos as redes sociais de nicho. As redes sociais de nicho, então, são também conhecidas por redes sociais segmentadas, são voltadas para públicos específicos,
Por exemplo, nós temos o Buzu, que é uma plataforma de línguas, o Twitch, que é direcionado, por exemplo, para gamers, são ótimos exemplos de redes sociais de nicho, onde os utilizadores podem aprofundar os seus interesses de uma forma mais específica, mais concreta. São bastante úteis, este tipo de redes são bastante úteis para empresas que queiram anunciar, por exemplo, nestes produtos ou nestes serviços. Porquê? Porque existe uma comunicação mais direta, obviamente, com este público-alvo. Ok? Portanto, uma rede voltada para este segmento, por exemplo, apresentar jogos no Twitch é muito mais impactante do que apresentar jogos, por exemplo, no LinkedIn, ou no Facebook, por exemplo. Para entendermos o presente, temos que conhecer um pouco a história e a evolução das redes sociais, portanto, quando é que surgiram, porquê, a evolução ao longo do tempo, a quem se destinam, como se projetam. Este vídeo não vamos, obviamente, falar sobre esta evolução toda ao detalhe, mas existe um vídeo muito interessante, que eu vou deixar depois aqui o link, Tecmundo, portanto, o canal de história que existe, história tecnológica, portanto, obviamente. Este canal aqui tem aqui então, um vídeo precisamente sobre isso, portanto, a história de redes sociais, a história da tecnologia. Portanto, eles vão desde o início, portanto, desde a fundação das primeiras redes sociais, portanto, até às redes sociais de hoje. Portanto, isso é um vídeo é um vídeo ainda relativamente recente, portanto, e tem desde o início, basicamente, desde as primeiras redes sociais até depois. Portanto, aconselho vivamente a quem quiser saber mais informações, portanto, desta história, desta evolução, como é que eles foram fundados, por quem, etc., a visualização, então, deste vídeo. Portanto, resumidamente, o que vamos ver aqui basicamente é um resumo daquele vídeo. Portanto, o Facebook foi fundado em 2004 por Mark Zuckerberg e alguns colegas da Universidade de Harvard. A principal função que tinha era ligar esses estudantes da universidade. Mais tarde, depois, entretanto, foi para outras universidades. Depois, mais tarde ainda, depois, obviamente, foi para o domínio público. A ascensão da aplicação do Facebook levou à criação em 2021, portanto em 2021, da Meta Platforms. O foco continuava a ser ligar pessoas, comunidades e negócios por meio de plataformas digitais. A Meta, que é, digamos, a empresa-mãe, agora possui o Facebook, mas também possui também outras aplicações, nomeadamente o Instagram, o WhatsApp, o Messenger, o Oculus, etc. O Oculus é sobre 3D. Ok? Pronto, o rebranding da marca passou pelo rejuvenescimento e aposta na realidade virtual. Apostou na expressão também metaverso, que apesar de não ser nova, ganhou algum destaque em 2021, portanto 2021, após criar a Meta. O metaverso é um universo virtual que busca, portanto, reproduzir a realidade usando tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, internet, etc. Existe um vídeo também aqui no YouTube que fala também sobre isso. Portanto, o canal é do Mundo Conectado, vocês podem ver, e fala precisamente sobre isto, portanto, sobre Meta, a empresa Meta e o metaverso, o conceito do metaverso, e quais eram então os para o futuro das redes sociais. Portanto, é um vídeo também que vocês podem ver, para conhecerem mais ao detalhe então isto do metaverso. Ok? Continuando com a nossa história do Facebook, portanto, o Facebook atualmente tem mais de 3 bilhões de utilizadores, existe uma certa caracterização de perfil, que já vamos ver mais para a frente isto, o que é isto dos perfis, portanto, entre os 25 e os 34 anos, digamos que é o grupo etário mais representado, o tempo médio de uso diário, cerca de 33 minutos, uma distribuição, portanto, a nível mundial, portanto, a maioria dos utilizadores está na Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte. Tem também o feed de notícias, portanto, acho que uma das características que é o algoritmo personalizado que mostra atualizações e os posts de amigos e páginas seguidas. Tem também um espaço para grupos que serve para criarem comunidades e partilharem de interesses comuns. Portanto, pessoas que tenham interesses comuns criam estes tais grupos, estas tais comunidades. Existem também as páginas, portanto, que é outra característica, outra funcionalidade do Facebook. Estas páginas servem para criar perfis públicos para empresas, marcas, figuras públicas, por exemplo. Tem o Marketplace, que é precisamente onde nós colocamos, ou nós, entre aspas, as pessoas podem colocar uma plataforma para colocar produtos ou serviços, ok? Compra e venda de produtos entre utilizadores. Tem o Messenger, que toda a gente conhece, basicamente, que é uma aplicação portanto, de mensagens instantâneas, muito semelhante ao WhatsApp, só que esta está integrada no Facebook.
Existem aqui algumas páginas que vocês podem consultar para obter mais informações, quer a nível pessoal, portanto, que é o facebook.com/help. Portanto, é uma página que está aqui, que existe no Facebook para podermos, digamos, ter mais conhecimento sobre isto que eu falei. Portanto, fala sobre muita coisa, sobre utilizar o Facebook, por exemplo, tem aqui várias coisas que fala sobre encontros, mensagens, reels, histórias, fotos, vídeos, jogos, páginas, grupos, eventos. Portanto, tudo nesta página facebook.com/help. Podem ver com mais detalhe todas estas informações. E se forem empresas, tem também uma página dedicada para isto, portanto, facebook.com/business. Vocês podem também aprender tudo, ok? Portanto, isto tem aqui imensa informação disponível, como aumentar, por exemplo, as vendas online, gerir leads, leads, já vamos ver o que é isto do leads, depois mais para a frente no próximo tópico, aumentar a interação com o cliente, portanto, e tem aqui um conjunto, aumentar as vendas na loja, aumentar o reconhecimento da marca, portanto, há aqui imensa informação disponível aqui na página do Facebook. Ok? Podem visitar depois para obter mais informações. Agora, vamos falar um bocadinho sobre o Instagram. Portanto, basicamente, o Instagram foi lançado em 2010, Kevin Storm e Michael Krieger, para partilha de fotos e vídeo. Portanto, foi adquirido pelo Facebook em 2012. Portanto, faz parte da plataforma Meta. Tem cerca de 1,3 bilhões de utilizadores. A maioria entre os 18 e os 34 anos. Portanto, uma faixa etária ligeiramente mais nova do que o Facebook. Usam cerca de 30 minutos por dia, atualização. As principais regiões também são as mesmas, portanto, América do Norte, Europa, Ásia Pacífico. Ok? Tem também algumas características muito parecidas, portanto, o feed, onde nós colocamos fotos e vídeos de perfis seguidos, organizados também com o algoritmo, obviamente. Tem as stories, que são as stories, portanto, as publicações efêmeras de fotos e vídeos que rondam os 15 a 60 segundos e que desaparecem após 24 horas. Temos os Reels, portanto, são um bocadinho vídeos curtos e criativos, um bocadinho para fazer concorrência ao TikTok, que podem demorar de 15 segundos a 15 minutos, opções de edição, efeitos visuais, de uma forma muito rápida. Tem o Instagram TV, portanto, não sei para quê, para vídeos de longa duração, em que permite mais profundidade de conteúdo, ok? E depois temos o Direct também, por exemplo, mensagens privadas para comunicação direta com outros utilizadores. E temos o Instagram Live, por exemplo, para criar vídeos para os seguidores em tempo real. Nós podemos, portanto, em tempo real, lançar vídeos. À semelhança do Facebook, o Instagram também tem precisamente uma página de ajuda, onde vocês podem ver todas essas funcionalidades, portanto, facebook.com/el/Instagram, e tem aqui, portanto, todas as funcionalidades que eu falei, mais algumas, portanto, de uma forma muito mais profunda, digamos, mais completa para vocês poderem ver. À semelhança também do Facebook, também existe uma página de business, portanto, mais vocacionada para empresas. Ok? Vocês também podem ver aqui uma série de informações, aumentar o reconhecimento, novos clientes, construir relações, portanto, tudo está aqui na página business.instagram.com. Outra aplicação muito importante também é o WhatsApp, que foi lançado em 2009, Brian Acton e Ian Keown, adquirido depois pelo Facebook, não é? Portanto, agora terminado Meta, em 2014. Tem cerca de 2 bilhões, ou mais de 2 bilhões de utilizadores, em mais de 180 países. É também popular entre jovens adultos, portanto, na faixa etária dos 18 e 34 anos, tal e qual como o Instagram. O tempo médio de uso diário é aproximadamente 28 minutos também. Tem algumas funcionalidades, portanto, mensagens de texto, que é mais conhecido, portanto, de forma gratuita via internet. Tem chamadas de voz e de vídeo, realização de chamadas de voz e de vídeo também de utilizadores. Podemos também criar grupos até no dia 24 elementos para conversas coletivas. Também tem uma função de status, que é uma função que permite partilhar fotos e vídeos que desaparecem após 24 horas. Tem também uma aplicação via web para navegar na internet, que sincroniza depois também com o telemóvel. Permite também criar comunidades para reunirmos pessoas, portanto, com grupos de assuntos específicos em comum. E também tem, obviamente, aqui a página do WhatsApp, portanto, gratuita, que as pessoas podem aprender a partir daqui deste site, portanto, com mais informação relativamente àquilo que eu falei. Aqui também, dentro desta página, também temos aqui o WhatsApp para empresas, e então aqui sim, podemos também ver aqui
como é que, por exemplo, a venda de produtos e serviços, como criar e manter catálogos, etc. Portanto, tem aqui um conjunto de informações bastante vasto aqui na página do WhatsApp. Depois também temos aqui a rede TikTok. Portanto, a rede TikTok é uma rede relativamente recente. Foi lançada em 2016, uma empresa chinesa chamada ByteDance. É também focada na partilha por jovens de vídeos curtos, portanto, vídeos com pouco tempo, também criativos. Os utilizadores também já são consideráveis, portanto, tem mais de 1 bilhão, predominantemente entre os 16 e 24 anos, portanto, muito jovens. O tempo médio de uso são 52 minutos, portanto, aqui há uma utilização mais intensa. E também é amplamente utilizado, principalmente na América do Norte, Europa e Ásia também. Tem também algumas características, portanto, temos o feed, portanto, que é o algoritmo personalizado que mostra vídeos baseados em interesses dos utilizadores. Tem também a possibilidade de criar efeitos e filtros, ferramentas integradas para adicionar efeitos especiais, filtros e músicas ao vivo. Tem também desafios e hashtags, portanto, participação em desafios virais usando hashtags específicos. Tem também live streaming, opção de transmissão ao vivo para interação direta com os seguidores. Tem também ferramentas de edição, portanto, permite editar vídeo, fazendo cortes, junções, substituições de som, etc. E também, obviamente, também tem aqui uma página de suporte. Portanto, vocês podem ir aqui à página de suporte do TikTok. Portanto, e vocês podem então ver aqui como é que se podem depois traduzir em português, obviamente, traduzir para português. E podem então aqui ver os artigos, criar a conta, usar o TikTok, tem aqui tópicos, portanto, aqui todas as configurações. Portanto, tem aqui até para monetizar, aqui, que vocês podem começar aqui a monetizar, para anunciar, etc. Toda a informação aqui, portanto, na página do TikTok. Existe também o TikTok Business, se vocês quiserem também ver a parte empresarial do TikTok Business também tem. Portanto, vocês podem também fazer, aqui só para traduzir em português. Portanto, tem aqui também um conjunto de informações, uma página dedicada só para o negócio. Portanto, se vocês quiserem fazer um negócio com o TikTok, e já existe muita gente que o faz através de produtos, serviços, etc. Portanto, podem fazê-lo. Portanto, e tem aqui imensa informação que podem depois pesquisar com mais calma. Existe aqui um vídeo também no YouTube que vocês podem ver, que é portanto, como é que foi no Tecmundo o sucesso do TikTok, portanto, naquele site que eu já falei, portanto, no Tecmundo. Existe também aqui um vídeo que eu depois vou deixar também na descrição, portanto, a explicar porque é que o TikTok teve tanto sucesso, porque é que existe este crescimento exponencial, foi a rede que mais cresceu no mais curto espaço de tempo. Portanto, temos agora aqui, vamos falar um bocadinho agora do Google, que é uma das maiores empresas do mundo. Google, portanto, foi fundada em 98, Larry Page e Sergey Brin, enquanto estudantes na Universidade de Stanford. Portanto, existem imensos serviços na Google, portanto, a Google é uma empresa que fornece múltiplos serviços. Obviamente, mais conhecidos são o e-mail, chamado Gmail, que foi lançado em 2004. A Google, em 2006, comprou o YouTube, nós todos conhecemos a partilha de vídeos. Em 2015 foi criada uma holding para estruturar melhor a empresa e as diversas atividades que ela contém, portanto chamada Alphabet. No mesmo ano, a empresa adquire a DeepMind, que é uma empresa então de inteligência artificial. Para quê? Para poder também apostar, investir nesta área da inteligência artificial. E em 2023 rebatizou a Bard como Gemini, para destacar a nova geração de capacidades, portanto, de inteligência artificial, e foi criada como uma resposta para competir com o ChatGPT da empresa OpenAI, que é a empresa mais conhecida, ou o programa mais conhecido, o ChatGPT, portanto, e a Microsoft, e a Google, aliás, lançou então o Gemini para fazer a concorrência. Portanto, vocês podem ver aqui também a página sempre do suporte da Google. Portanto, é uma página também que tem aqui imensas coisas sobre as várias aplicações do mundo do Google. Portanto, vocês sabem, o mundo do Google não é só o browser, não é só o Gmail, não é só o YouTube, mas também tem aqui uma quantidade, portanto, de aplicações possíveis. Ok? Vocês podem depois pesquisar com mais interesse. Tem também aqui a Google Business, portanto, a Google para empresas, onde vocês podem criar sites, podem criar contas para o lado do negócio. Portanto, aqui com toda a informação disponível agora que vocês podem
Já que aqui existe esta página é bastante completa. Portanto, se quiserem ter interesse na área do negócio da Google, podem também pesquisar aqui nesta página bastante informação. Existe também um vídeo muito interessante que fala precisamente uh, a, portanto, a empresa Alphabet, portanto, no próprio Tecmundo, eles têm aqui um vídeo que é Entenda como funciona a Alphabet, a dona da Google. Ok? E também, se vocês quiserem mais informações sobre a Alphabet, como é que ela foi criada, porque é que foi criada, etc., também este vídeo elucida muitas pessoas por causa dessa informação. Portanto, aconselho também, se quiserem saber, a ver este vídeo. Ok? Pronto. Depois temos aqui o YouTube. Portanto, o YouTube foi fundado em 2005 por três pessoas, portanto, Stephen Chen, Chad Hurley e Jerry Karen, pela partilha de vídeos. Eles eram ex-funcionários do sistema PayPal. Acho que a maior parte das pessoas conhece o sistema PayPal, um sistema de pagamento via web. Portanto, foi adquirido pela Google em 2006, tornando-se a maior plataforma de vídeos do mundo. Tem cerca de 2 bilhões, portanto, de utilizadores, principalmente, portanto, jovens adultos, 18 a 34, de faixa etária, passam mais ou menos 40 minutos em média por uso diário. E é amplamente, obviamente, em quase todos os países é utilizado o YouTube, principalmente, obviamente, nos países mais envolvidos, América do Norte, na Europa também, na Ásia, etc. Ok? Portanto, tem também um conjunto de características muito interessantes. Portanto, obviamente tem os vídeos, portanto, desde entretenimento, educação, tutoriais, vlogs, etc. Permite a monetização, portanto, para ganhar dinheiro com os anúncios, com os patrocínios, assinatura de canais, etc. Tem os shorts, que são os vídeos curtos que vieram para competir com o TikTok, os vídeos até 60 segundos. Depois temos as lives, que permite fazer directs, transmissões ao vivo, interagir de forma em tempo real com os utilizadores. Tem comunidades também, comentários, portanto, tem um espaço para os utilizadores interagirem através de comentários ou likes, etc. E obviamente também tem duas páginas aqui de suporte, onde vocês podem obter mais informações, quer para nível pessoal, que é esta página que está aqui. Portanto, tem aqui um conjunto de informações para o YouTube, mas de uma forma pessoal. E depois tem aqui o YouTube para empresas. Ok? Portanto, vocês podem ver aqui, vou pôr aqui isto em português. Portanto, tem aqui um conjunto de informações que vocês podem depois pesquisar, ler e ver com mais cuidado toda a informação para quem quer começar a ganhar dinheiro ou iniciar o seu negócio utilizando o YouTube. Okay? Portanto, aqui muita informação, podem pesquisar. Portanto, está aqui no site do YouTube. Depois eu deixo também os links para a descrição. Portanto, vamos agora a outra rede social também muito usada, que é o LinkedIn. O LinkedIn, como nós sabemos, é muito conhecida, principalmente no mundo empresarial. Foi lançado em 2003 por cinco pessoas, portanto, o Reid Hoffman, Alan Blue, Konstantin Garrick Lai e Eugene Luc Vallet, com o objetivo de ligar profissionais de diferentes setores, partilhar suas experiências, procurar novas oportunidades de emprego, construir uma rede de contactos profissionais. Portanto, o LinkedIn é muito mais usado para redes, para a rede, para o chamado networking, portanto, rede profissional. Em 2016, o LinkedIn foi adquirido pela Microsoft por cerca de 26 bilhões de dólares e marcou então um ponto de inflexão na história da empresa porque foi integrada com outros produtos da Microsoft, como o 365 e outras funcionalidades. Portanto, começou a incorporar outras funcionalidades, nomeadamente ferramentas de aprendizagem, recrutamento, vendas, ok? Tem aqui algumas que é o LinkedIn Learning, que é uma ferramenta que oferece uma ampla gama de cursos online, e o LinkedIn Recruiter e o LinkedIn Sales Navigator. Portanto, são ferramentas específicas para ajudar recrutadores e profissionais de vendas a encontrar talentos e potenciais clientes, respectivamente. Okay? Pronto, temos aqui também a página do LinkedIn, a pessoal e a empresarial. Portanto, todas as explicações têm sempre um lado pessoal e um lado empresarial. Okay? Portanto, vocês estão aqui a ver, ele pode vir aqui, portanto, e vem aqui várias informações sobre o LinkedIn, a privacidade, cobrança, informações básicas, perfis, conexões, etc. Temos aqui a página empresarial, portanto, onde as pessoas, aqui em português, portanto, onde as pessoas podem efetivamente usar o LinkedIn para contratar, para anunciar, para vender, para aprender, portanto, o conjunto, o LinkedIn Learning que eu falei, portanto, o conjunto, cursos, etc. Portanto, o LinkedIn, desde que foi comprado pela Microsoft, tornou-se um mundo muito maior.
ok? Oferece muito mais coisas do que propriamente uma rede de contactos. Portanto, é uma questão de vocês também pesquisarem isto com mais detalhe para obter mais informação sobre esta rede então muito usada. Temos também aqui a rede X, ou seja, o X, como nós sabemos, é o ex-Twitter, ok? Foi lançado por 2006. Jack Dorsey, Noel Glass, Bitzone e Evan Williams. Concebida como uma plataforma onde os utilizadores podiam enviar mensagens curtas, basicamente denominadas tweets, portanto, era uma rede para fazer mensagens curtas, portanto, era até 140 caracteres na altura, agora já são 280. Ok? Portanto, os tweets agora chamam-se posts, ok? Portanto, houve aí uma certa evolução, digamos. Tinha, basicamente, era uma rede simples, portanto, a simplicidade, o imediatismo e novas funcionalidades e serviços, por exemplo, a introdução dos hashtags, como uma forma de categorizar tópicos, tornar as conversas facilmente acessíveis, foi um dos fatores, então, que tornou o X muito popular, ou o Twitter, o ex-Twitter. É a principal rede social dos líderes políticos, dos empresários, celebridades, empresas, etc. E em 2023, sob a liderança de Elon Musk, que adquiriu a empresa no ano anterior, portanto em 2022, por 44 mil milhões de dólares, o Twitter foi renomeado então para X. Okay? Pronto. Tem também a mudança de nome, reflete também a nova visão para a plataforma, a explorar novas funcionalidades de monetização e crescimento, incluindo funcionalidades financeiras, capacidade portanto, de realizar pagamentos de plataforma, similar ao WeChat na China, okay? E serviços de assinatura. Hoje o X mantém muitas das funcionalidades que tornaram o Twitter popular, mas implementou outras como o Spaces, por exemplo, que são conversas de áudio ao vivo, e communities que permitem então aos utilizadores criarem e participarem em grupos com interesses comuns. Existe também uma página do X, portanto, tem aqui uma página de X pessoal, vocês podem usar o que o X, ele aqui tem uma página também de apoio, portanto, a central de ajuda, onde vocês podem obter aqui mais informação sobre como trabalhar com esta plataforma, como criar vídeos, como postar links, etc., fotos, GIFs, etc. Portanto, toda esta informação está aqui na central de ajuda do X e, obviamente, depois também existe aqui uma versão para empresas. Portanto, normalmente, como vocês estão a ver, todas as plataformas têm um lado pessoal e depois tem um lado de negócio, ok? Pronto, para as empresas, basicamente, ou profissionais liberais que queiram usar as redes sociais para crescer o seu negócio. Portanto, tem aqui um conjunto de informações que vocês podem ver aqui com mais detalhe nesta página. Existe também um vídeo que vocês podem ver também no YouTube que fala precisamente sobre a rede X. Portanto, está aqui um canal que se chama Sucessos Empresariais e eu aconselho depois a verem, eu vou colocar também este link, a história da rede social X, antigo Twitter, sucessos empresariais. Portanto, isto é relativamente recente, é um vídeo com cerca de um mês. Então, vocês vão poder ver aqui em 8 minutos como é que o X foi criado, como é que o Twitter foi criado e como é que evoluiu para o X e, qual é os objetivos, portanto, a alcançar com esta nova plataforma. Lá no ponto 3, como vamos ver, será público-alvo de gerações Baby Boom, Baby Boom X, Y e Z. Ora bem, classificar as pessoas de acordo com a idade ou geração é uma prática comum usada por empresas em várias situações. Por exemplo, para direcionar o discurso ou a comunicação, para segmentar os seus produtos ou as características, saber, por exemplo, produto ou serviço, aliás, saber as características, os comportamentos, etc. Esta segmentação é bastante útil para entender hábitos e comportamentos então, de consumo. Porquê? Porque permite, assim, desta forma, atingir facilmente determinados grupos de potenciais clientes. Não há um consenso exato das datas, mas também a variância é pouca, são relativamente 5 anos. Existe um vídeo que depois podem ver, tem cerca de também 3 minutos, cerca de 2, 3 minutos, que é o vídeo precisamente, ou seja, é um vídeo que fala sobre as gerações X, Y ou Z e Baby Boomers, ok? Portanto, aqui do Siteware, e depois também deixo o link. Portanto, este vídeo tem cerca de 3 minutos, explica com um modo mais detalhado o que é que consiste cada uma destas gerações. Ok? Pronto, eu vou aqui dar aqui só uma síntese, portanto, no vídeo está mais detalhada esta informação, mas aqui vou abordar basicamente o essencial. Portanto, os Baby Boom recebem este nome porque são fruto então de uma explosão populacional, ok? Logo a seguir à Segunda Grande Guerra, quando os soldados voltaram às casas e constituíram então família. Portanto, isto foi considerado a geração de 45 e 64, portanto,
Depois, o que é que eles tinham? As características, valorizavam o trabalho, têm uma forte preocupação em construir património, uma carreira profissional estável, permanecendo no mesmo tempo, no mesmo emprego, aliás, ao longo da vida, valorizam a segurança do emprego. Para essa geração, o tempo de experiência é mais ou era mais valorizado do que a criatividade e a inovação. Existe uma menor concorrência no mercado de trabalho por causa da falta de mão de obra. Portanto, estamos a falar de uma guerra mundial onde morreram milhões de pessoas. Portanto, havia falta de mão de obra, havia uma carência muito grande também de habitação, construção, etc. Portanto, que as pessoas depois voltavam às suas casas. Menos stress, porque ninguém levava trabalho para casa, nem havia redes sociais, obviamente. Portanto, havia menos stress porque havia menos distração, digamos, o mundo era de uma forma geral mais simples. A indústria era feita à base da força de trabalho, por isso era preciso muita gente para trabalhar, não havia praticamente nenhuma investigação e desenvolvimento, portanto não havia computadores, não havia internet. Portanto, estamos a falar as pessoas que nasceram entre 45 e 64, portanto a maior parte destas pessoas atualmente já está, obviamente, reformada, principalmente aqueles que nasceram nos anos 40, 50. Portanto, temos a geração X, que é uma geração que nasceu entre 65 e 84, cresceu no período da Guerra Fria, portanto, a primeira geração tecnológica, ok? No campo profissional não costumam também usar muito, fazem poucas mudanças de emprego, portanto, estamos a falar de pessoas que atualmente têm os seus 50, 60 anos. Um, Depois também valorizam bastante a busca pela ascensão de cargos na empresa. Geralmente ficam muito tempo na mesma organização, portanto, pessoas que são, em média, estamos a falar com pessoas, obviamente, com uma média de 50 anos, mais 10, menos 10. Primeiros a ver ambos os pais a trabalhar, portanto, foi nesta geração, principalmente de quem nasceu já nos anos 80, no início dos anos 80, os pais já trabalhavam. Portanto, o que é que acontece? Tentam ser mais responsáveis com as tarefas de casa, buscam independência e individualidade, mas sem perder o espírito do grupo, têm um perfil mais conservador, portanto, muitas vezes é aposta das empresas para cargos de responsabilidade. Ok? Pronto, a seguir vem a geração que nasceu na segunda metade dos anos 80 e até ao final do século, são chamados millennials, portanto, a geração Y. Têm menor ou menos receio de largar um emprego para fazer algo que realmente ofereça maior satisfação profissional e ou pessoal. Portanto, segundo uma pesquisa realizada pelo Live Careers, os millennials estão na frente quando o assunto é flexibilidade no trabalho, enquanto 76% dos entrevistados da geração Y responderam que esperam ter um trabalho mais flexível. O segundo lugar ficou para a geração Z, que acabamos de seguir, 69%, e o terceiro para a geração X, 64%. Estão à vontade com a tecnologia, portanto, quem nasceu entre 85 e 99 já nasceu praticamente com a web, portanto, a web nasceu ali nos meados dos anos 90, portanto, em 91, portanto, já estou um bocadinho à vontade com computadores, com tecnologia, já têm os seus telemóveis, etc. Portanto, querem um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Portanto, são pessoas que, em média, têm os seus 30 anos, 25, 30 anos, à volta disso. São comunicadores, têm espírito empreendedor, apreciam o trabalho remoto, horários flexíveis. Portanto, em média, têm 30 anos, digamos assim, em média. Querem ser avaliados não pelas horas de trabalho, mas sim pelos resultados. Ok? Depois temos a geração C, chamada geração Centennial, deste século. Portanto, as pessoas que nasceram então no século XXI. Se os millennials cresceram na transformação digital, esta geração cresceu completamente no mundo digital, obviamente. Portanto, quem nasceu neste século já nasceu quase agarrado, digamos, a um telemóvel, a um tablet, precisamente quando era mais pequeno. Costumam ser multitarefas, independentes, frequentemente individualistas, porque já também os seus pais, normalmente, ou eram filhos únicos, ou então havia muito poucos filhos. Portanto, os pais hoje em dia, como nós sabemos, não têm muitos filhos, ao contrário, antigamente que tinham 5, 6, 7 filhos. Acredita-se que muitos cargos que a geração Z vai ocupar ainda nem sequer foram criados, portanto, obviamente, que isto é uma geração que está agora a entrar no mercado de trabalho, basicamente. O imediatismo, são um bocadinho pacientes, portanto, é também uma das características, querem tudo já, portanto, são um pouco pacientes, ok? Pronto, isto também tem muito a ver com o facto de eles terem nascido já na tecnologia, portanto, os cérebros das pessoas estarem mais habituados ao estímulo de resposta imediato, portanto, tem tudo um pouco a ver com isso também.
apresentam uma certa dificuldade em socializar fora do ambiente virtual, onde estão no seu mundo. Portanto, são pessoas muito ligadas para o virtual. Portanto, basicamente, quase não consomem televisão, consomem basicamente redes sociais, internet, streaming, etc. É a geração mais propícia a trocar de emprego, valorizam o equilíbrio de vida pessoal e profissional, uma sensação de significado no trabalho e oportunidades de crescimento. Ok? Pronto. Há aqui algumas gerações que eu não falei, basicamente duas gerações que não foram aqui abordadas, porque efetivamente são gerações residuais. Portanto, uma porque é a chamada geração silenciosa, a geração que nasceu ali antes da Segunda Guerra Mundial, chamada de tradicionalistas. Portanto, neste momento têm à volta de 90 anos, à volta disso. 80, 90, desceu muito antes do surgimento da tecnologia moderna. Geralmente são trabalhadores conservadores, leais, altamente disciplinados, mas de idade avançada poucos estão no mercado de trabalho. Basicamente, hoje, a partir dos 75, 80 anos, praticamente ninguém está no mercado de trabalho. E depois está também a geração alfa, que é a geração que nasceu depois de 2010, que ainda obviamente não estão em idade para trabalhar, são imersos na tecnologia, altamente dependentes dela e usam termos muito técnicos. Ok? Pronto. Estas duas gerações não abordamos muito, porque obviamente pelas razões que estou aqui plasmadas. Ok? Pronto, e aqui começamos a perceber um bocadinho então o porquê das características também de cada uma destas gerações e como é que as empresas podem aproveitar estas características para direcionar os seus produtos, os seus serviços para os potenciais clientes. Agora vamos abordar o ponto 4, estatísticas, neste caso estatísticas globais, porque vamos também falar de Portugal, portanto locais. Em termos de redes sociais, obviamente os Estados Unidos e a China são responsáveis pelas plataformas sociais de maior visibilidade. A maioria das redes sociais criada nos Estados Unidos não está disponível na China. Portanto, as redes que nós conhecemos, Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, YouTube, X, portanto, não estão disponíveis na China. Estas restrições chinesas servem para alimentar as próprias redes, as redes sociais, portanto, da própria China. Portanto, temos aqui algumas redes sociais, as mais conhecidas lá. Portanto, o WeChat, que é uma mistura de WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype. A Weibo, o site mais popular da China, combinação de X com Facebook, a Douyin, que é uma versão internacional do TikTok, que é a empresa mãe, é a ByteDance, e a Youku, que é tipo um YouTube chinês. Pronto, se vocês carregarem aqui, eu vou deixar para estes links na descrição, portanto vocês estão aqui a ver, estas são as redes aqui, portanto vocês podem depois fazer o download, experimentarem se quiserem, portanto este aqui é o site, como eu falei aqui, portanto podem depois traduzir em português, obviamente, mas não devem perceber chinês. Portanto, este aqui, reparem que é muito parecido até com o Instagram, ok? Pronto. Facebook também, portanto, são tudo sites paralelos, portanto, sites muito semelhantes àqueles que nós conhecemos, ok? Portanto, eu vou deixar depois na descrição estes links, portanto, podem depois pesquisar, só por curiosidade, obviamente, pronto. E que realmente todos estes sites aqui são concorrentes dos sites ocidentais, digamos, que estão bloqueados uh, na China, ok? Portanto, todos estes sites nós conhecemos, portanto, Facebook, WhatsApp, Instagram, aqui, está tudo bloqueado na China, para eles usarem as próprias redes sociais deles. Temos aqui algumas estatísticas também, isto é de julho de 2024, eu vou deixar também o link na descrição para o portal com estas estatísticas, okay? Portanto, são estatísticas oficiais, portanto, número de social media user identities, portanto, 5,17 bilhões de identidades, digamos, pessoas, portanto, pessoas e não só, portanto, identidades que usam redes sociais, o crescimento, ok, que está a crescer, portanto, o número de horas, por exemplo, passados nas redes sociais, 2 horas e 20, em termos globais, estamos a falar em termos globais, obviamente. Portanto, cada average number of social platforms used each month, portanto, por média, todas as plataformas usadas por mês, 6,7, ok? Temos aqui por género também, feminino e masculino, por exemplo. Pronto, há um conjunto aqui de sites de informação que podem depois pesquisar com mais detalhe. E vou deixar depois o link e vocês vão depois poder ver isto com mais detalhe. Ok? Pronto. Portanto, este aqui é o resumo que eu falei. Portanto, 5,7 bilhões de utilizadores, 63% da população mundial, 86% são adultos,
ok? 46 femininos, 53 masculinos, um crescimento anual de 5,8, ou seja, taxa média de 8,9 novos utilizadores por segundo, ok? 94,9 dos utilizadores de internet usam social media. O utilizador típico usa ou visita em média 6,7 plataformas sociais diferentes por mês e gasta uma média de 2 horas e 20, ok? Por dia. Temos aqui, em termos de rede, dos utilizadores ativos e numa escala de 0 a 100, tendo em conta que 100, obviamente, é o mais usado, temos o YouTube, ok? Que lidera. A seguir vem com 84,9, portanto, cerca de quase 20% maior do que o segundo, que é o WhatsApp, ok? E depois o Facebook está em terceiro, ok? O Instagram ocupa o quarto lugar, ou seja, 70% da base de utilizadores ativos do YouTube, ok? O TikTok, o Facebook Messenger, o quinto, metade. O TikTok em sexto lugar, 44. Todas as outras plataformas têm menos de um terço de utilizadores ativos do YouTube. Ok? Portanto, o YouTube, em termos de atividade, ok? Tendo uma escala de 0 a 100, obviamente, é o que é mais ativo, portanto, e depois, pronto, é ver essa ordem que está aqui plasmada aqui neste gráfico. A nível de alcance, o YouTube também é o que alcança mais, obviamente. E então tem um maior público de publicidade, cerca de 2,5 bilhões de utilizadores por mês, ou seja, 10% maior que o segundo lugar, que é ocupado pelo Facebook. O Instagram tem o terceiro maior público de anúncios, com 1,6 bilhões de utilizadores. Os anúncios TikTok alcançam a quarta posição, com 1,6. O LinkedIn relata um alcance global de 1,1 bilhão e ocupa a quinta posição. Okay? Depois temos aqui outros, o Messenger, Snapchat, etc. Pronto, mas são mais residuais. Portanto, em termos de alcance, o YouTube é o que alcança mais. Em termos de número de utilizadores, o que existe mais é o Facebook. Okay? Portanto, foi a primeira rede social a ultrapassar 1 bilhão de contas. Atualmente tem mais de 3 bilhões de utilizadores ativos mensais. A Meta Plataformas, portanto, possui 4 das maiores plataformas, todas com mais de 1 bilhão de utilizadores ativos mensais de cada. Okay? Portanto, o Facebook é a plataforma principal da Meta, mas também tem o WhatsApp, o Messenger, o Facebook Messenger e o Instagram. Okay? Isto tem a ver com a sobreposição de estatísticas, ou seja, a extensão das sobreposições, que são insights valiosos para um plano de marketing digital, por exemplo. Ok? Não é preciso estar em todas as plataformas ao mesmo tempo para atingir a maioria do público. Obviamente, nós com esta estatística sabemos isso. Ok? Pronto, porquê? Porque se vocês repararem aqui, só por causa do Facebook Users, por exemplo, vocês reparem que também usam 73% usa também o YouTube. E 72%, por exemplo, 72,9% usa também o WhatsApp. Portanto, e 77,6% usa o Instagram. Portanto, isto significa que nós não precisamos estar em todas. Quando digo nós, digo as empresas, não precisam de estar em todas as redes sociais. Na principal, depois por osmose, digamos, que vai estando nas outras redes também. Portanto, é preciso depois canalizar bem e estudar bem estas métricas para podermos depois chegar ao maior número possível de potenciais clientes. Ok? Portanto, se o alcance que digo aqui, se o alcance for o objetivo principal, podemos nos concentrar em apenas duas plataformas maiores. Ok? As razões principais porque é que as pessoas estão mais tempo, estão a usar, ou mais tempo não, estão a usar as redes sociais, o contacto com família e amigos, a conectividade, familiar e os amigos. Em segundo lugar, vem passar tempo livre. E em terceiro, ler novas histórias, ok? Atualizações, atualidade, etc. Notícias. Em quarto lugar, o estudo por novas matérias. E em quinto lugar, ver o que se fala nas redes sociais. Portanto, aqui está um bocadinho a ordem decrescente, ok? Portanto, do maior para o menor, em termos de o que é que leva as pessoas a estarem nas redes sociais. Aqui temos as razões por faixa etária, portanto, um bocadinho mais detalhado. Existem pequenas diferenças, o que nós podemos ver aqui, e até pus, se vocês repararem, eu pus as cores dos vários motivos, tudo igual. Portanto, por exemplo, o amarelo são os Friends and Family. Por exemplo, aqui esta cor aqui, o segundo é o Fill Up Spare Time, ok? Que é rosa, assim, rosa escuro. Depois o verde claro, Find Content. Um azul assim claro, See Trending Topics. Um vermelho, Read New Stories.
aqui um verde azulado, ideias, things to do by, to do and buy, e depois find products to buy em amarelo, assim, um amarelo mais torrado. Portanto, eu pus aqui que é para vocês verem que em comum é o primeiro, portanto, que é o Friends and Family, é comum em todas as faixas etárias, mas depois a partir daí vocês vão reparar que já não é homogéneo, ou seja, o segundo lugar, o segundo lugar aqui está nas camadas mais jovens, já passa para terceiro lugar, por exemplo, a partir dos 45 anos, que é o Fill Up Spare Time, ou seja, para o tempo livre. Ok? Por exemplo, aqui a verde que diz Find Content, por exemplo, encontrar conteúdo, vídeos, por exemplo, imagens, etc. Aqui é um terceiro lugar para os mais jovens, dos 25 aos 30, dos 25 aos 34 e dos 35 aos 44 já é o quarto lugar. Ok? Mas, por exemplo, aqui dos 45 para a frente já é o quinto lugar. Ok? Portanto, vocês estão a ver, por exemplo, read news stories, por exemplo, notícias, ler notícias para o pessoal mais novo, dos 24, é o quinto motivo para estar nas redes sociais. Enquanto, por exemplo, a partir dos 45, vocês estão a ver a medida, por exemplo, dos 25 para os 44 já é o terceiro, e dos 45 para os 65 plus já é o segundo. Portanto, estão a ver que há aqui algumas pequenas nuances que é importante também ver para estudar um bocadinho o que é que cada um destes grupos faz e o que é que os leva a usar as redes sociais. Ok? Portanto, as cores estão em comuns, são as faixas etárias 7 a 10, ok? 7 em 10. Portanto, as últimas três já são motivos pelos quais não estão presentes em todas as faixas etárias. Portanto, eu só pintei, digamos, os motivos comuns. Por isso, só existem 7 em 10. Portanto, cada um tem 10 e só estão 7 pintados, porque são comuns às 6 faixas etárias aqui presentes. Esta informação é muito importante para percebermos um bocadinho cada um destes grupos. Depois temos aqui as preferências. Portanto, isto significa o quê? Por exemplo, um alto número de utilizadores não significa necessariamente preferência, ou seja, nós temos aqui qual é a rede social mais preferida das pessoas? É o Instagram. E nós vimos aqui que não é a mais usada. É mais usada, por exemplo, é o Facebook. Vimos também que não é onde as pessoas passam mais tempo, que é no YouTube. Ok? Portanto, estão a ver que a preferência de uma rede social não significa necessariamente que seja a maior rede social ou a mais usada. Ok? Portanto, é uma preferência, estamos aqui esta estatística diz, este gráfico mostra, é a preferência da rede social. Qual é a rede social que eu mais gosto? Ok? Portanto, Instagram é a que as pessoas mais gostam, WhatsApp, a seguir Facebook, WeChat, etc. Ok? Ou seja, é o que está aqui, o que eu digo aqui, portanto, já todos vão entender quais das plataformas com que as pessoas têm maior afinidade, com que as pessoas se identificam mais. Temos aqui também a estatística das preferências, já aqui também, mas com separado, digamos, com sexo. Portanto, as primeiras são sexo feminino e a primeira e a segunda, aqui do lado direito, sexo masculino. E dentro de cada uma desses géneros, temos aqui também as faixas etárias. Ok? Portanto, as preferências variam consideravelmente conforme a idade e o género. Os jovens mais propensos a dizer que o Instagram, por exemplo, é a plataforma social de rede social favorita. Bem, o Instagram, se vocês repararem aqui, o Instagram aqui está a 26.8, a 20.7, ok? Pronto. Os mais jovens aqui também, quer sejam masculinos ou femininos. As gerações mais velhas tendem a preferir o WhatsApp e o Facebook, ok? Pronto. As preferências também variam consoante o país, particularmente importantes para profissões de marketing digital, por exemplo. Neste estudo não entrou o YouTube. Okay? Pronto, depois temos aqui atividades por plataforma, okay? Ou seja, as pessoas visitam diferentes plataformas de social media para alcançar objetivos diferentes. Okay? Portanto, aqui temos as redes sociais no lado esquerdo e depois, em termos de coluna, temos as razões pelas quais elas estão nessas redes sociais. Okay? Portanto, vemos aqui, por exemplo, o Facebook, a que está mais pintada, aqui 72.4, a que tem mais percentagem é amigos, portanto, trocar mensagens com amigos ou com a família, por exemplo. Mas o Instagram já é diferente. O Instagram já tem aqui 69.8, já nos diz que é para postar ou partilhar fotos, por exemplo. Okay? TikTok, por exemplo, já temos aqui Look for Funny ou Entertainment Content, portanto, conteúdo já mais divertido, ok? Ou entretenimento, etc. Pronto.
Depois temos aqui o LinkedIn, que é o menos, eu sublinhei aqui até com sombreado aqui as a que têm menos, portanto, o LinkedIn aqui para este grupo aqui, esta razão aqui, o Snapchat é para este aqui, portanto, por exemplo, o Pinterest, obviamente que é a rede menos usada para notícias ou eventos, etc. Portanto, é a rede menos usada para cada um destes motivos, ok? Só por uma questão de curiosidade. Enviar mensagens para amigos ou familiares, portanto, é um tópico particularmente popular no Facebook, como já disse. Os utilizadores de TikTok visitam a plataforma para procurar vídeos engraçados e divertidos, que foi o que eu disse precisamente também. E os utilizadores do Instagram e do Snapchat estão particularmente interessados em publicar o seu próprio conteúdo. Okay? Portanto, são as relações maiores que podemos tirar deste gráfico. Por último, os utilizadores de Pinterest estão particularmente interessados em seguir ou pesquisar conteúdo relacionado à marca, ou seja, com as marcas que consomem. A nível de país, plataforma, também existe aqui uma série de diferenças e comportamentos, portanto, que variam, obviamente. Há aqui um link, por exemplo, que eu depois vou colocar aqui e vocês podem pesquisar aqui por país o relatório completo, ok? Portanto, e depois tem cada uma destas plataformas tem também um respectivo link. Portanto, por exemplo, Facebook, por exemplo, eu posso utilizar, eu ver aqui só as estatísticas do Facebook. Okay? Isto é do portal Data Reportal, okay? .com. Vou deixar isto depois também nas descrições do vídeo. Portanto, todos estes sites aqui têm informação só relevante a uma determinada rede social. Portanto, como estava a dizer neste gráfico aqui, portanto, nós temos aqui o link para de país para país e aqui temos de rede social para rede social. Ok? Portanto, e cada um destes links vocês podem ver respectiva informação estatística sobre este país e respectiva plataforma. Em Portugal, muito bem. Então, agora aqui em Portugal, o que é que nós temos aqui? Obviamente que o uso da internet aqui vocês estão a ver que cada vez é maior, ok? As pessoas cada vez usam mais a internet, portanto, desde 2002 até 2023, que é o ano em que temos estatística aqui neste site. Este site aqui é o Eurostat, ok? Foi tirado do Eurostat e o gráfico é da Pordata, ok? Portanto, cada vez mais portugueses usam a internet, o gráfico da Pordata, portanto, se vocês carregarem aqui no gráfico, eles aqui, vocês podem ir aqui e pesquisar informação sobre o que quiserem. Pordata, penso que conhecem, mas se não conhecem, ficam a conhecer. Pordata.pt é um repositório de informação estatístico sobre consumo, tendências, tudo sobre, é o retrato, digamos, de Portugal em termos de número. Okay? E podem obter lá muita informação. Portanto, redes sociais, mais ou menos 70%, segundo aqui o Eurostat. O Eurostat também aqui é um site também, que é um site se.europa.eu e tem também estatística sobre a Europa, portanto, e de uma forma geral vocês podem obter, não só na Europa, mas estão a ver aqui, sobre cada um destes países ou destas regiões até, mais informação. Okay? Portanto, todos estes sites aqui vou-vos deixar depois na descrição para poderem ver com mais detalhes. Tem muita informação, portanto vai demorar algum tempo até assimilar isto tudo. Mas obviamente, como a internet foi aumentando a sua penetração no lares portugueses, portanto, obviamente também as redes sociais também foram cada vez mais usadas. Okay? Portanto, em Portugal, 69% das pessoas usa Facebook, 67,8% o WhatsApp, o YouTube, 53% o Instagram. Portanto, temos aqui um conjunto de redes sociais que são usadas. O que eu falo aqui, portanto, embora o uso das redes sociais tenha vindo a aumentar em Portugal, as preferências dos utilizadores têm-se alterado ao longo do tempo. Okay? O WhatsApp, 68%, e o Instagram, 54%, têm conquistado cada vez mais utilizadores. Portanto, em 2015, tinham cerca de 13% e 12%, respectivamente. Okay? Por outro lado, o Facebook e o Messenger estão a baixar. Portanto, em 2015, comparativamente com 2015, portanto, cerca de 9 anos, tinham 84% e 56% do utilizador de cada. E no top 5, apenas o YouTube, ou 104%, está fora do grupo Meta. Ok? Pronto. E obviamente o TikTok é uma rede que está em franco crescimento.
ok? Já cresceu imenso nos últimos 2, 3 anos, principalmente devido à pandemia, ok? A pandemia fez também crescer as redes sociais, obviamente, a internet, portanto, e o TikTok, como é uma rede social de muito engagement, portanto, as pessoas ficam muito viciadas naquela cena dos vídeos curtos, a taxa de crescimento foi enorme. Ok? A evolução da internet é muito dinâmica, por isso as mesmas redes sociais mais populares podem perder importância com o tempo e dar lugar a outras. Obviamente que as redes sociais, com o tempo, vão surgindo umas, vão começando outras, vão surgindo umas e vão acabando outras, portanto é normal. Ao longo dos anos houve algumas redes sociais que desapareceram, que vão dando lugar a novas, cada vez mais viciantes, obviamente. Não é? Vocês veem o YouTube e o TikTok, por exemplo, duas redes sociais baseadas em vídeo. O TikTok é muito mais viciante porque são vídeos curtos e as pessoas estão ali 10, 15 segundos, muitas vezes, e depois passam para o próximo vídeo. Okay? Pronto, há um vídeo muito interessante que vocês depois podem ver. E este vídeo, o que é? Este é da Global Stats, portanto, eu vou só aqui ignorar aqui a publicidade. Vou só aqui pôr aqui alguns segundos. Portanto, o que é que este vídeo faz? Isto é um time-lapse dos últimos 20 anos. Portanto, e isto vem desde o início, portanto, desde as primeiras redes sociais até ao ano de 24, salvo erro. Portanto, e vocês vão ver aqui neste vídeo, não vou pôr aqui este vídeo todo, tem cerca de 8 minutos, mas só para vocês perceberem que ao longo do tempo foram surgindo redes, outras foram desaparecendo. Portanto, e é um vídeo muito engraçado para vocês poderem ver. Okay? Portanto, vocês estão a ver aqui que, por exemplo, antigamente o MySpace era das redes mais usadas, ok? Portanto, no início do século, 2004, 2005, etc. Mas depois, quando surgiu o Facebook, depois, obviamente, o Facebook foi, por exemplo, ultrapassando com o tempo, obviamente, está um bocadinho está um bocadinho lento, portanto são cerca de 8 minutos, mas se eu passar aqui para a frente, por exemplo, já estão a ver que em 2007, por exemplo, o YouTube já era a rede social mais usada, ok? Portanto, e se eu passar aqui um bocadinho mais para a frente, vocês vão vendo que o Facebook cada vez, por exemplo, está a ganhar mais espaço, o MySpace está, por exemplo, a desaparecer, o Wi-Fi, o Orkut, portanto, todas estas redes que que eram mais antigas, o Friendster, o Tumblr, portanto, estão a desaparecer. Porquê? Porque estão a surgir novas redes. Por exemplo, o Reddit, por exemplo, o Twitter, por exemplo, também apareceu. Ok? Reparem que já está aqui em quarto. Portanto, aquelas redes começaram a aparecer, foram ocupando um lugar de destaque. Ok? Pronto, reparem que o WhatsApp já começa aqui a aparecer também, portanto, a ganhar aqui muito protagonismo, ok? Portanto, e à medida que se vocês fizerem isto, é muito engraçado de ver com o tempo, são cerca de 8 minutos, portanto, se quiserem ver, podem ver à vontade. Eu deixo o link na descrição também. Mas podem ver isto, portanto, com mais detalhe e verem a evolução ao longo dos últimos 20 anos, ok? Pronto. Em Portugal, continuando, nós temos então 8,84 milhões de utilizadores de internet, a penetração da internet era de 86,4%, 7,43 milhões de utilizadores de redes sociais, portanto, estas datas, a estatística é de 1 de 24, janeiro de 2024, ok? Que é cerca de 72% da população total, 14,26 milhões de ligações móveis ativas em Portugal, cerca de 139,3% da população total, ou seja, a população há mais telemóveis, digamos, para ligações ativas do que propriamente população portuguesa. Okay? A idade média da população em Portugal é de 46 anos, divide-se pelas seguintes faixas etárias, portanto temos aqui 4,0%, 7%, portanto 0,4%, 5,17%, portanto vocês estão a ver que à medida que vamos andando para o avançar da idade, vocês vão ver que cada vez existem mais, portanto é uma chamada pirâmide invertida, portanto cada vez tem mais percentagem, portanto reparem que quando nós temos mais aqui, até pus aqui amarelo, é 23,5%, tem 65 ou mais anos. Okay? Pronto, isto é só uma curiosidade, está tudo documentado na Pordata, portanto, no link que eu depois ponho na descrição, que nós já vimos. As estatísticas de redes sociais em Portugal em 2024, portanto, 7,43 milhões de utilizadores ativos, equivalente a 72,6% da população total, 6,64 milhões de utilizadores têm 18 ou mais anos, ok? Só que aqui, obviamente, nós não temos uma base
para certificar isto, porque nós, quando estamos a utilizar uma rede social, temos que utilizar um mail. Para ter um mail, temos que ter 12 anos, mas podemos não ter. E nós sabemos muito bem que muitas vezes existem utilizadores de redes sociais com 10 anos, 9 anos, 8 anos ou menos até, o que obviamente não é legal para muitas redes sociais. Ok? 84% da base total de utilizadores de internet, independentemente da idade, utilizou pelo menos uma plataforma de rede social e 50,8% dos utilizadores de redes sociais eram mulheres, enquanto 49,2% eram homens. Então, aqui um equilíbrio bastante grande. Ok? Temos aqui a percentagem de utilizadores entre os 16 e 64 anos. Ok? Portanto, isto é as redes mais usadas versus as redes preferidas. Portanto, e vamos ver que mais usadas WhatsApp, preferidas Instagram, por exemplo. Ok? Pronto, isto aqui é, portanto, como eu disse, é entre os 16 e os 64. Ok? O Instagram, por exemplo, é das mais usadas, a segunda. O WhatsApp já é a segunda mais preferida, digamos. Ok? Portanto, aqui os lugares estão trocados, portanto, as usadas com as preferidas. Pronto, o Facebook é a terceira em ambos, o TikTok é, por exemplo, aqui a quinta, aqui já é a quarta preferida. Ok? Pronto, isto é só uma questão também de curiosidade. Este é o tempo usado nas redes sociais preferidas. Ok? Vemos aqui o TikTok. Ok? Então, isto é o average time per month, portanto, é por mês. Ok? Uh, isto tem a ver aqui, portanto, using each platform's Android app between 1 de julho e 30 de setembro de 2023. Okay? E vemos aqui que por mês há uma cerca de 36 horas e 38 minutos para o TikTok, 25 horas e 39 minutos para o YouTube, 17 horas e 19 minutos para o Instagram, okay? E por aí fora. Isto tem a ver com o potencial atingido, ou seja, os anúncios com que podem atingir o público-alvo, ok? Portanto, isto aqui, reparem que o Facebook é o que tem maior, digamos, projeção, com 5,95 milhões de utilizadores, ok? Corresponde a cerca de 51,8% da população, 58,1% da população, ok? Ou seja, 63% dos utilizadores da internet, ok? Pronto, portanto, aqui várias estatísticas, masculino, feminino, ok? Pronto. E depois aqui, o que é que eu ponho aqui? Ponho aqui alguns recursos, que estes recursos foram usados para os vídeos que eu vos mostrei, portanto, todos estes links que vocês estão aqui a ver, dos vídeos que nós vimos, das várias empresas, etc. Portanto, vão estar disponíveis na descrição do vídeo, para vocês depois irem lá e com o tempo verem com mais detalhe todas as estatísticas, por exemplo, que estão aqui, de Portugal, incluindo aqui. Portanto, toda esta informação vai estar lá disponível. Ok?